Flávio Bolsonaro, o cara que mandou um áudio pedindo 134 milhões para um bandido que já estava de tornozeleira. Ok. E todo mundo sabia que era bandido. Se for para tratar de segurança pública, vamos tratar desse tema aí. O pedido para o Daniel Worcaro do Flávio Bolsonaro. O que você me diz, Carlos Jordi? Primeiro, é lamentável, é triste ver que o PL, o Flávio Bolsonaro são contra, né, o fim da escala 6x1. Então, o tempo todo adotando medidas para tentar inviabilizar a tramitação e a aprovação. Se existem deputados e senadores que usam de recursos públicos para impulsionar os seus conteúdos, com críticas ao governo, com discordâncias de ideia, né, tentar tirar do governo esse mesmo direito, beira a censura. Então, é lamentável que a gente chega a essa posição. E por não ter uma marca retumbante, esse governo não tem uma marca. A marca desse governo é essa catástrofe. Um governo que não tem entregas, que prometeu picanha, cerveja, prometeu um paraíso e entregou um verdadeiro pesadelo de inflação, juros altos, aumento da violência. E o governo está fazendo o que tem que fazer qualquer governo. Está defendendo as pessoas que pegam o ônibus de madrugada. Está defendendo as pessoas que estão trabalhando com um salário que no final do mês não fecha as contas. E é um governo que tem muita entrega. O governo que não teve entrega foi o do Bolsonaro. Criaram o programa Casa Verde e Amarela. Eu já rodei o Paraná inteiro, que é o meu estado, já rodei o Brasil, não vi uma casa do programa Verde e Amarela. Nós recriamos o programa Minha Casa Minha Vida, reconstruímos ele em 2023. Nós já passamos de 2 milhões de casas, apartamentos contratados, muitos em obras, outros entregues, outros iniciando. Então, a comparação de qualquer índice de emprego, menor desemprego da história, o Brasil batendo o recorde de comércio exterior, o nosso plano safra para o agronegócio, para a agricultura familiar, é o dobro do governo Bolsonaro. Então, falar de entrega não era a pauta aqui, mas eu topo falar também, porque o nosso governo tem muita mais entrega, até porque não houve governo Bolsonaro. Quem não deixar o like e não se inscrever é tomador de detergente. Ele quer agora tentar jogar para a plateia, quer deixar uma marca para a classe trabalhadora, porque o governo, inclusive, se distanciou. A esquerda, que historicamente sempre foi muito ligada a essa pauta trabalhista, se distanciou da classe trabalhadora. Pelo contrário, no decorrer dos anos, nós vimos a esquerda assumindo muito mais essa pauta identitária de agenda woke, pauta LGBT, ideologia de gênero, e isso tem totalmente a aversão do trabalhador. E agora, para tentar se reconectar ao trabalhador, ele traz uma pauta como essa, mas tratando de uma forma extremamente irresponsável, não analisando os efeitos colaterais que isso pode ter nas relações de trabalho, que isso pode ter nas empresas, porque as empresas serão afetadas, haverá inflação, quebradeira, falência, e com isso haverá também, os maiores prejudicados serão os trabalhadores. Eu acredito muito na aprovação do fim da escala 6x1, continuo defendendo o que eu defendo há mais de 15 anos, que o trabalhador e a trabalhadora tenha 2 dias de descanso. As pessoas estão ficando doentes, as pessoas precisam ter um tempo com a família, poder ir na igreja, as pessoas precisam ter um momento para cuidar da saúde, precisam ter um momento de descanso. Até porque o empresário ganha muito com isso. Trabalhador feliz, descansado, não pega atestado, não fica doente e produz muito mais. E a diminuição da escala de 44 para 40 horas, evidente que não vai gerar desemprego. Vai gerar mais emprego, vai ter que contratar mais gente, vai melhorar a carga salarial, inclusive de quem já trabalha. A gente precisa sempre lembrar, já tem gente que trabalha na escala 5x2, 4x3 e que vai passar a ganhar muito mais do que ganha hoje. É importante destacar que a PEC que nós aprovamos na Câmara, ela está lá no Senado. Então precisa continuar havendo por parte da população, e eu convoco todos e todas que são trabalhadores e trabalhadoras, ou quem não é, mas compreende a importância de aprovar essa medida, tem sentimento social, tem sentimento humano. Nós precisamos pressionar o Senado, dialogar com o Senado, cobrar do Senado que a PEC seja votada lá no Senado Federal. E é claro, como tinha e tem um projeto de lei do governo federal que estava em regime de urgência, agora, pelo que eu entendo, não mais, a Câmara precisa dar talvez mais esse gesto e votar também esse projeto, para não ficar pairando nenhuma dúvida que falta ainda alguma coisa a ser feita na Câmara dos Deputados. Dizer que foi votado de forma assodada, rápida, também é fantasia. Nós apresentamos projetos para acabar com o fim da escala 6x1 em várias outras legislaturas. O projeto do Reginaldo
que é nosso deputado federal do PT de Minas, Reginaldo Lopes, projeto da Érica Hilton, né? Estão tramitando, né, desde 2023. Então, esse é um debate bem amadurecido, nada foi feito às pressas. Olha, Juliana, é evidente que não. Como nós já destacamos, é uma proposta extremamente populista e eleitoreira que o governo fez, pensando somente nas eleições. Lula está disposto a tudo para vencer as eleições, até mesmo a quebrar o Brasil. Tanto é que eles aprovaram a PEC, e eles fizeram essa PEC não só para alavancar a popularidade de Lula, porque realmente é um governo que não tem entrega, é um governo que o que entregou foram juros altos, inflação, muitos impostos. Impostos é o que não falta nesse país. Mas é um governo que apresenta essa proposta não só para alavancar a popularidade de Lula, que anda em baixa, mas é porque eles querem reduzir a bancada da oposição. Eles querem reduzir a direita no Congresso Nacional, porque fizeram desse debate uma verdadeira guerra ideológica, uma guerra de nós contra eles, como o PT sempre fez. Tudo eles querem jogar as pessoas uns contra os outros em nosso país. E queriam fazer isso com a direita para que nós pudéssemos ser dizimados na próxima legislatura. Mas houve um outro projeto de lei, que era o projeto de lei que inclusive estava com urgência constitucional e que estava travando a pauta e que seria votado essa semana. E o governo retirou a urgência constitucional porque sabia que se esse projeto fosse votado agora, entraria em vigor e geraria uma quebradeira generalizada em nosso país. Esse é um debate que deve ser feito de uma forma muito aprofundada, de uma forma técnica. Nós sabemos que existem pessoas que realmente reclamam dessa escala e é justo que elas tenham mais tempo com suas famílias. Mas muitas dessas pessoas, inclusive, que reclamam da escala 6x1 e querem ficar mais um dia em casa, na verdade elas querem mais um dia para fazer bico, para trabalhar mais, porque o salário, que é ruim, o salário do brasileiro é muito ruim. E é isso que nós devemos trabalhar, não só para melhorar as relações de trabalho, para garantir mais bem-estar, qualidade de vida para a população, mas melhorar também o salário, gerar para o empregador essas contrapartidas para que haja a redução de encargos sociais e trabalhistas, porque inclusive o salário vai ser melhor. Mas tem um debate essencial que nós temos que trazer aqui também, já que eles querem falar tanto de redução e, no caso, redução de jornadas de trabalho. Olha, primeiro, o que vai definir a redução da bancada, né, do PL no Congresso Nacional não é só a nossa vontade, a minha vontade, a vontade do governo. São as atitudes que o PL e a bancada têm tomado. Se posicionar contra o fim da escala 6x1, se posicionar contra esse direito, né, do trabalhador ter um dia a mais de descanso, que na verdade é uma medida que vários outros países do mundo já fizeram. Tem país que já trabalha com 36 horas, não é nem mais diminuir de 40 para 44 horas. E nenhum desses países teve essa tragédia, essa quebradeira, né, tudo isso que é alardeado. É isso que vai fazer, com certeza, reduzir muito, né, a bancada do PL na Câmara, no Senado, no Congresso. Eu diria que até mesmo vai refletir na votação nas assembleias legislativas, né? Falar de juros altos é rasgar a história. Os juros altos do Brasil têm nome e sobrenome, tem responsável. Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. Vocês deram autonomia, independência maluca ao Banco Central. O Banco Central hoje faz o que bem entende, né? Nós temos, inclusive, um projeto de lei da nossa bancada para mudar isso novamente, né? O Banco Central tem que trabalhar a favor do Brasil e não a favor dos banqueiros, e não colocar o país com essa taxa de juros criminosa, a mais alta do planeta Terra, né? No que dependesse de mim, como deputado federal, no que dependesse da nossa bancada, nós jamais daríamos tanto poder ao Banco Central. Claro que o Banco Central tem que existir, claro que ele tem que ter certa autonomia, mas ele tem que responder ao Brasil, responder aos nossos agricultores que trabalham e se sacrificam. O Banco Central tem que responder aos nossos empresários, à indústria brasileira. O Banco Central tem que responder em relação ao emprego, em relação ao trabalhador, à trabalhadora, às pessoas que estão endividadas. Então, as entregas, na verdade, que houveram no governo Bolsonaro foram entregas da tragédia. O PL, né, a oposição, os bolsonaristas, quem está aqui na CNN agora está percebendo, tem tanta dificuldade, né, de discutir, né, o fim da escala 6x1, de olhar com um pouco mais de carinho, de humanidade para as pessoas que estão se matando de trabalhar, que o deputado Carlos Jordi joga uma pegadinha, né, que é mudar o assunto que foi pautado, o assunto que foi combinado aqui com a CNN. Como eu sou muito disciplinado, né, respeitoso com os ouvintes, com quem está assistindo, com a própria emissora, eu não vou cair em pegadinha alguma. Agora, o nosso governo
diferente do governo Bolsonaro, está asfixiando o crime organizado. A Polícia Federal, desde 2023, faz operações o tempo todo e está prendendo os criminosos. Quem roubou os velhinhos do INSS durante os 4 anos do governo Bolsonaro, deitou e rolou, porque faziam parte do esquema. Foi só o presidente Lula ganhar a eleição, a Polícia Federal voltou a investigar, a Controladoria Geral da União voltou a funcionar, teve fim a roubalheira do INSS, foi devolvido o dinheiro para os aposentados. E foi o nosso governo que asfixiou o PCC, o Comando Vermelho, né? Foi lá no dinheiro da Faria Lima, do crime organizado, e acabou com a própria picaretagem do Banco Master. Diego, a gente está diante de uma eleição que vai funcionar como um terceiro turno da eleição de 2022, contra os 2 sobrenomes mais populares da nova república, Bolsonaro e Lula da Silva. Nesse caso, troca o Jair por Flávio, mas são esses 2 sobrenomes, os 2 com mais de 95% de grau de conhecimentos, uma coisa totalmente inusual, inaudita em termos de Brasil. A gente teve isso com o Bolsonaro e Lula na eleição passada, e agora o Flávio, por ter o mesmo sobrenome, consegue essa grande popularidade. Se a gente olhar para os outros candidatos, para que tenhamos uma ideia, na Quest da semana passada, Caiado e Zema eram desconhecidos por aproximadamente metade da população, enquanto o candidato do MBL era desconhecido por 70%. E Lula e Flávio, um tinha 95% e o outro 98% de conhecimento. Então, esse é um ponto de partida que faz crer que parece que essa eleição funciona como esse terceiro turno de 22, onde os 2 têm pisos muito altos, um 31%, outro 41% em simulação de primeiro turno, os 2 por cima dos 40% na simulação de segundo turno, numa diferença de 4 pontos entre eles, e os 2 com tetos muito baixos, ou seja, os 2 com rejeições muito elevadas, ambos subindo, oscilando dentro da margem, mas oscilando nas suas rejeições para cima. Lula foi de 45% para 46% hoje, na Datafolha de hoje, e o Flávio, que estava em 43%, 2 pesquisas para trás, foi para 46% de rejeição e agora para 48%. Você me dirá, são oscilações quase que sempre dentro da margem, anterior um pouco acima. Mas se a gente olha, não a foto, mas olha o filme desse período, a gente percebe que de 43 para 48 são 5 pontos a mais na rejeição do Flávio ao longo desse período do Dark Horse para cá. O que a gente percebe que a Datafolha, então, está para a gente sedimentando, Diego? Primeiro, foi uma má notícia para o Flávio. A boa notícia para o Flávio é que ele continua forte na pesquisa espontânea quando não é apresentado nenhum nome, ele continua como o candidato mais competitivo contra o Lula no segundo turno, os adversários dele à direita não chegam a 5% e ele está por cima dos 30%, mesmo depois de todo o episódio do Dark Horse, as consequências do tarifaço, etc. Ou seja, ele não tem adversários. A má notícia é que numa eleição que, como eu comentava, vai ser tão acirrada, essa pequena diferença que o Lula abriu para ele do Dark Horse para cá é uma pequena diferença numérica, mas numa eleição acirrada é um oceano de diferença. Então, essa situação coloca o Flávio numa tessitura, numa situação muito mais delicada, porque essa diferença é o suficiente para o presidente Lula ter uma tranquilidade, uma gordura para queimar durante o processo. Ele tem 4 pontos a mais no cenário de segundo turno, 2 pontos a menos de rejeição. Na Quest são 3 pontos a menos de rejeição e 5 pontos de diferença no cenário de segundo turno. Ou seja, é uma folga para o presidente Lula diante do Flávio.